primeiro Congresso Nacional de Educação de Abelardo Luz foi realizado nos dias 24, 25 e 26 de setembro, onde reuniu pessoas de muitas cidades, prestigiando o evento organizado pela Secretaria Municipal de Educação do município, juntamente com o Instituto Federal Catarinense Campus Avançado de Abelardo Luz. Vários temas foram abordados nos 3 dias. Para o encerramento do Congresso, o tema abordado foi gênero e diversidade na escola, assunto que foi comentado na sessão dos vereadores realizado na noite de segunda-feira, dia 24. O presidente da Câmara, Lucas Cernazotto, deu seu posicionamento na sessão realizada na noite de segunda-feira quanto ao assunto. Eu recebi particularmente, os colegas também receberam, durante todo o dia, o WhatsApp de pessoas, de professores, de pais de família, de mães de famílias, preocupados com esta tal ideologia de gênero que foi objeto de uma palestra no Congresso de Educação. Então, me posicionei contra, de antemão, sou contra esse tipo de agenda. Não podemos arredar pé, não podemos sossegar, porque suavemente é o que está sendo implantado no país. Estamos enfrentando muitos problemas em sala de aula hoje, inclusive também dentro de casa, por causa desta liberdade excessiva que estão dando para os jovens. E agora também, pegar crianças e tratar isso na escola contra o que as famílias querem, nós não vamos admitir. Então foi isso que eu disse em tribuna, estou contra. Inclusive isso abriu uma discussão do Escola Sem Partido, que eu acho que nós temos que começar a debater aqui, e também vamos apresentar o projeto de lei do Escola Sem Partido aqui no município, para que nós vamos discutir aqui na Câmara, para que não seja usada para ideologia de gênero, para ideologia partidária e de espécie nenhuma. Escola é para as crianças e os jovens aprenderem e se tornarem cidadãos, e não militantes políticos. O vereador Vilmar Bongrates também se manifestou sobre o assunto durante a sessão realizada na noite do dia 24. Essa discussão de gênero que foi levantada, para mim não deve ser tratado como ideologia de gênero, no meu entendimento. Deve ser tratado como um estudo de gênero. E a gente tem alguns mitos, algumas coisas que quando a gente fala em gênero, a gente pensa em sexo e sexualidade. E não é só isso. Gênero é violência contra a mulher. E nós temos o estado que mais agride e mais mata a mulher, principalmente no meio rural. Gênero é tratar as diferenças também, as minorias, a violência contra a mulher, a questão da sexualidade. Mas é um assunto muito polêmico, porque a gente tem que respeitar a instituição família, né? Historicamente as coisas se constituem porque existe a família. Então, muito cuidado quando a gente for falar isso ou debater isso e trabalhar isso. E eu fui me informar porque eu também recebi WhatsApp, gente me ligou, verdade que estão falando isso, verdade que estão falando aquilo. E em respeito a todo aquele público que estava lá, a informação que me passaram é que tem um banner exposto apenas de um trabalho sobre gênero, de uma bolsista, não sei direito quem é a pessoa, que está lá. Então, a informação que eu recebi, e sugiro que a gente convide a secretária de Educação para vir aqui, se polemizar muito essa situação, para que nos diga de fato, porque o Instituto é parceiro, né? Quem está organizando de fato é a Secretaria de Educação. Então, que a gente pudesse aqui, o presidente, alguém, convidar a secretária de Educação, né? Para que ela viesse aqui poder nos falar. O professor da Universidade Federal da Fronteira Sul, Everton Bandeira Martins, foi quem abordou o tema no último dia de congresso. O professor comenta sobre o que foi debatido. A temática deve discutir a questão de gênero e sexualidade na escola como uma questão de direitos humanos, né? A nova legislação, ela prevê que se deve discutir a questão de gênero e sexualidade na escola, assim como a questão da diversidade étnico-racial e também a questão social, e como que os professores podem abordar isso, sobretudo como uma forma de prever, né, e diminuir o preconceito dentro da escola também. Tem uma dificuldade, né, sobretudo pela falta de compreensão de alguns sujeitos, né, de algumas famílias, né, que muitas vezes confundem sexualidade com sexo, né, pensando que quando o professor vai discutir sexualidade, ele vai discutir sexo em sala de aula. Quanto à sexualidade, ela teria uma outra visão, né? Você destacou que a escola pode romper os laços da família. Gostaria que você comentasse um pouquinho a respeito desse assunto. Exato. A escola não está para reproduzir todo o discurso da família. Pelo contrário, ela está ali exatamente para questionar um discurso que vem da própria família, né? Questionar no sentido de repensar, para se reafirmar essas formas de socialização, ou inclusive para se perceber que essa forma de socialização dentro da família pode ser diferente, né? Inclusive vários casos de abuso
sexual são descobertos a partir de trabalho nas escolas, em que os professores ou palestrantes trabalham, abordando que aquele tipo, né, de carinho, aquele tipo de atividade não é algo comum, né, mas muitas vezes a criança, por estar naquele seio familiar e ter vivido aquilo a vida inteira, encarar como algo normal. A universidade, principalmente agora com a nova legislação, né, ela está buscando trabalhar com essa questão da desigualdade, né, principalmente a questão de gênero e a questão de diversidade sexual, mas focando também para a questão das localidades. Então, como aqui em Abelard do Luz, nós temos uma questão indígena, nós temos questão de assentamentos. Então, como que essas diversidades podem contribuir para uma formação melhor, inclusive dos próprios alunos, em que vendo que os seus colegas têm uma outra vida, têm uma visão diferente de mundo, consegue perceber que existem outras oportunidades também para ele. Eu acho que uma das grandes dificuldades que se tem é, sobretudo, essa falta de conhecimento. Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer enquanto escola é convidar esses sujeitos para estarem lá dentro da escola, porque muitas vezes eles reproduzem um discurso que não existe. É uma projeção daquilo que está sendo trabalhado na sala de aula sem efetivamente saber. Então, acho que a primeira questão é trazer, porque tudo aquilo que a gente não conhece, a princípio a gente tem medo. Isso é algo natural do ser humano. Então, trazer a família e trazer a sociedade para a escola e apresentar e discutir, mostrar o que efetivamente está acontecendo, para só depois os sujeitos poderem se posicionar, se realmente são a favor daquilo que vai ser trabalhado ou não. A escola está exatamente para mostrar discursos diferentes desse discurso da família, do núcleo familiar, né? Por isso que a gente tem a obrigação, inclusive o próprio STF julgou há um mês atrás, a obrigatoriedade do ensino em escola, né? No Brasil, tu não pode educar o teu filho em casa. Isso tem um motivo. Por quê? Porque a escola é um espaço de socialização, onde eu vou ver essas diferenças e vou ver que essas diferenças, elas na verdade são igualdades, né? Onde eu vou lidar lá com um colega negro, vou lidar com um colega homossexual, vou lidar com um colega que não gosta de uma coisa, ou outro que gosta de outra coisa. Eu acho que a grande dificuldade que se tem é exatamente essa falta do conhecimento. Quando tu tá na questão do gênero, muitas vezes se pensa, né, vai trabalhar com a questão da homossexualidade, com a ideologia de gênero que se propagou, né, por aí, sobretudo com a questão da cartilha do MEC que a gente teve e tudo mais. Só que a gente for pegar e solicitar para esses próprios sujeitos que criticam, quem leu a cartilha, provavelmente a grande maioria não leu, até porque ela não foi publicada. Então a dificuldade de ler, ela é imensa. Quando a gente fala de sexualidade, a gente não está falando de sexo, mesmo que as diretrizes curriculares nacionais colocam que cabe à escola trabalhar sexualidade, orientação sexual, devido à faixa etária dos alunos. Então, ele está formando a sua sexualidade ali. E essa sexualidade, ela é inerente a qualquer ser humano. Então, ele vai formar a sua sexualidade, seja ela homossexual, bissexual, heterossexual, mas ela está em processo de formação. E esse sujeito, ele está se descobrindo. Então, ele tem duas opções. Ou ele vai descobrir a sua própria sexualidade ancorado a partir de conhecimentos que vieram da família, que vieram da escola, ou ele vai conhecer por conta própria, sem ter uma preservação, sem ter um conhecimento anterior, né? Correndo muitas vezes risco e sendo excluído da própria sociedade também. Um dos organizadores do Congresso, Jorge da Cunha Dutra, fez uma avaliação sobre os 3 dias do Congresso. Acredito que o Congresso atingiu seu objetivo, ele conseguiu, trazendo esses palestrantes, tanto de renomes, mas alguns que não eram tão reconhecidos, mas que trabalhavam com as suas temáticas. Quanto aos temas abordados, como que foi a escolha desses temas? A escolha dos temas, eles aconteceram em reuniões. Então nós nos encontramos com um grupo da comissão organizadora, já desde novembro nós estávamos iniciando, e fizemos um levantamento de temas que poderiam ser importantes para serem abordados no Congresso. Como estávamos com um grupo de professores também, cada um foi manifestando questões que percebiam que poderiam ser trabalhadas na escola, e nós fizemos elencado. Então, educação especial, gênero, interdisciplinaridade, enfim, esses temas foram surgindo e aí nós fomos escolhendo os temas e depois da escolha dos temas fomos a caminho dos palestrantes que poderiam abordar as temáticas que foram solicitadas. O professor Everton colocou um pouco disso a respeito. A palavra gênero, ela já assusta e ela mexe com o imaginário, o pensamento da população. Então, às vezes a pessoa, ela acaba escutando a palavra gênero e já acredita que já está se falando de sexo, que já está querendo levar isso para o currículo da escola e não é bem assim. O importante e que eu penso a respeito é que quando tu escuta falar sobre algo, buscar se informar do que está sendo falado, escutar o outro lado. Como é um evento aqui que estava aberto, as pessoas podiam entrar, poderia se vir ao evento, escutar e inclusive, após as palestras, é aberto espaço para o debate. Então poderia vir aqui, se manifestar a respeito do assunto, mesmo com posicionamento contrário, porque a ideia é discutir, é debater o assunto e não apresentar algo como definitivo. Então, a polêmica que acabou se gerando, que foi circulando nas redes sociais e a gente, enquanto organização, recebia, é só acho que um alerta, não só com esse evento, mas com qualquer fenômeno que aconteça na sociedade, publicação em Facebook e tudo, ter o cuidado. Tu recebe a notícia não como conhecimento, recebe a notícia como informação. E aí tu recebe essa informação e trabalha
trabalha para que ela vire conhecimento. Então tu vai pesquisar, vai se informar sobre o que está sendo dito, escutar os dois lados, os lados que tiverem, para poder formar um posicionamento a respeito e aí sim prosseguir a informação e divulgar adiante. Então algo que aconteceu aqui não é algo que está de fora da sociedade. Infelizmente isso aí acaba acontecendo cotidianamente na nossa sociedade, não só em Abelardo Luz, mas em outros lugares, que eu acho que o ser humano tem que ter um cuidado maior para evitar divulgar informações que às vezes possam gerar mal entendidos, desconfortos, sem necessidade. Uma fala pequenininha só a respeito do trabalho da colega, a Mailane, né, que vazou também o banner dela. Os banners, eles passaram por um processo de avaliação por comitês científicos, pessoas de outras instituições que vão aparecer nos anais do evento, quem avaliou, pessoas de outras instituições avaliaram o trabalho dela, consideraram ele aprovado para apresentar no evento e inclusive ela recebeu orientações dos avaliadores para ela melhorar o trabalho dela a respeito das leituras que ela faz. Ela teve aprovação e era um dos 12 banners que foram apresentados no evento. Então não era um banner exclusivo que estava sendo o único pautado, não. Eram 12 banners abordando diversas temáticas, gestão escolar, alfabetização, tecnologias na educação e gênero também. Você relatou a respeito do preconceito e também do pré-julgamento. Pré-julgamento é algo que é inerente ao ser humano, eu entendo dessa forma. Então, quando tu recebe uma informação ou tu chega num lugar, tu já faz uma leitura do ambiente e tu tece um pré-julgamento a respeito daquilo. Que isso vai se confirmar ou não na medida que tu vai vivenciando o espaço, vai te familiarizando com o ambiente. Então, tu pode, por exemplo, falar sobre política. Hoje em dia as pessoas têm medo de falar sobre política porque associam a política diretamente à política partidária. Mas não é necessariamente isso. A política, o ser humano exerce no momento que ele se manifesta, que coloca o seu posicionamento, e não necessariamente está relacionado a partidos políticos. Quando a gente transita disso para um preconceito, aí que começa a se tornar um pouco perigoso, embora a gente tenha preconceitos também. Porque o preconceito ele já vem definido com um juízo formado, mas um juízo sem uma sustentação a respeito do assunto, porque faltou discutir o conceito. Então seria nesse sentido, da gente ter o pré-julgamento, cuidar com o nosso preconceito, com o nosso pré-julgamento e ir trabalhando isso para tornar o conceito claro daquilo que a gente acredita e não acabar acontecendo o que aconteceu também, de divulgar informações que não são verdadeiras a respeito do assunto, mas que contavam parte do assunto e que criou uma imagem do que seria. Quando na verdade se discute, se debate, como foi feito no evento aqui que estava aberto, a gente entenderia de outra forma a situação que foi colocada. O professor Vanderlei Lombardi participou de todos os dias do evento. Lombardi comenta da importância de estar debatendo sobre a educação. A educação nunca pode ser neutra. Ela tem que ter o objetivo de interferir sobre a sociedade, sobre a realidade na qual ela está inserida. Então, se alguma coisa que foi passada aqui incomodou de algum modo ou chamou atenção, é porque ela já não está passando de modo neutro. É importantíssimo esse evento, gostei muito, busco atender as principais angústias da educação no momento, a questão da diversidade, que cada vez mais está contemplado nas leis do Estado, do município, até as leis nacionais, né? E ao mesmo tempo permaneceram algumas angústias devido às atuais mudanças nas leis da educação do país, a base nacional comum, que o pessoal chama, né? Nova proposta do ensino médio também, que se realmente for implantado vai gerar muita mudança e nem todas positivas. Isso continua preocupando, mas por outro lado, o primeiro passo é sempre o diálogo e sempre o debate. Foi um momento único para Abelardo Luz, comentou a secretária de Educação Eliane Cantele. Eu acho que foi um momento único para Abelardo Luz, esse primeiro Congresso Nacional de Educação com os novos olhares sobre os desafios da educação. E esses temas que foi abordado nesse congresso, nós convivemos diariamente com essa realidade lá na escola e que muitas vezes as famílias estão distantes disso e acham que não está acontecendo. O tema de encerramento do Congresso, Gênero e Diversidade da Escola, despertou muitos comentários e curiosidades por muitas pessoas da comunidade. A secretária de Educação nos relata se a partir do tema debatido será implantado algo relacionado ao assunto nas escolas. Nem pode, não existe isso. É um tema transversal que se trabalha, como que os professores mesmo colocaram, diariamente. Uma professora colocou muito bem. A identificação a primeira conversa, geralmente da criança não é com o pai nem com a mãe, é com o professor ou é com a diretora.
Todos os casos de estupros que nós tivemos até agora em Abelardo Luz, não foi o pai e a mãe que viram antes, foi a escola que viu antes. Não existe grade curricular com uma disciplina dessas. Isso é uma coisa totalmente absurda. Nós temos um currículo que vem elaborado pelo MEC e que são as matérias básicas que se trabalham, que é português, que é matemática, que é história, que é geografia, e é isso. Não existe outro currículo que eu não sei de onde que essas pessoas, e não sei também se elas são educadoras, ou se são professoras, ou se são simplesmente leigas e mal informadas, tiraram esta ideia absurda e de irem até na segunda-feira à noite na Câmara de Vereadores. Então eu acho que foi um momento infeliz dessas pessoas por 2 ou 3 razões, porque em primeiro lugar a gente não pode usurpar, tirar um trabalho e divulgar um trabalho sem a autorização de uma professora ou de quem quer que seja. Então o primeiro ponto foi isso, furtar um trabalho de uma empresa que estava fazendo esse trabalho, porque antes da professora tirar esse trabalho da onde ela mandou fazer, já estava circulando nos meios sociais, porque ela tem prova disso. E tudo isso, então, a Polícia Civil vai investigar e vai apurar como que isso foi para a mídia sem autorização do professor. Então esse primeiro é um caso gravíssimo e que as pessoas envolvidas sejam punidas como devem ser punidas, porque também ali nós começamos a ter o respeito, de fato, que a lei existe e é igual para todos. Edilson José para o jornalismo da Rainha, FM 89.1. Agora, opinião na Rainha das Quedas. Opinião. Júnior Bodanese. Júnior Bodanese. É preciso aqui parabenizar de forma efetiva e grandiosa a todos os professores e professoras de Abelardo Luz, da região, de todas as cidades que compareceram nesse evento que foi grandioso. O primeiro Congresso Nacional de Educação em Abelardo Luz, que foi realizado na segunda, na terça e na quarta, de 24 a 26 de setembro, aqui em Abelardo Luz. Parabéns a quem se topou ao desafio. Eu não quero aqui fazer nome de ninguém, porque são muitas pessoas envolvidas, tá? Alguns estavam capitaneando esse projeto, outros estavam ajudando e muitos estavam participando. Aos professores, recebam aqui a minha consideração, o meu afeto, o meu carinho, em nome da Rádio Rainha das Quedas e de todas as pessoas que fazem parte deste órgão de imprensa, pelo respeito, pelo carinho, pela admiração que nós temos com vocês, professores e professoras, que fazem no dia a dia um trabalho belíssimo, levando e transmitindo e repassando conhecimento. Todos nós na vida passamos por um professor. Eu me lembro até hoje da minha primeira professora, dos professores que passaram na minha vida e que me ensinaram de uma forma ou de outra a como ser uma pessoa íntegra, honesta, trabalhador e tudo mais. Repassou o conhecimento que eles têm para nós. E essa função na sociedade, ela tem que ser valorizada. A todos vocês, professores, parabéns por terem participado desse congresso que debateu vários assuntos. Nós não podemos, de forma alguma, não se pode resumir o evento em 1 ou 2 comentários que surgem por aí. O evento foi grandioso, o evento foi forte, o evento foi participativo. E vocês, professores, merecem toda a consideração e todo o respeito. Os assuntos precisam ser abordados, os assuntos precisam ser discutidos, debatidos. E foi isso que o Congresso se propôs. Parabéns a todos vocês, organizadores e participantes, que toparam o desafio, que tiveram coragem. Eu quero aqui também, de forma pública, expressar a minha solidariedade a essa professora, que eu nem sei quem é, que eu nem conheço, que eu nem sei o nome, mas que teve o seu trabalho, de certa forma, exposto e julgado ou pré-julgado, como foi colocado aí. Receba, professora, a minha solidariedade
para com a senhora, e o espaço da Rainha das Quedas aqui está amplamente aberto também, se desejar a qualquer momento fazer uso, mas de qualquer forma, o nosso carinho e o nosso respeito e os parabéns por ter levado a público um assunto que precisa ser debatido, precisa ser discutido, isso é fato. Acho que todos concordam. Nós não podemos ter o pré-julgamento e nem o preconceito. A gente precisa ter a noção do todo. E quando a gente olha o micro, ao invés de olhar o macro, é isso que acontece. Então, vamos olhar para o macro. Muitos municípios participaram, foi grande a participação. Eu estive presente aí no clube e pude, em loco, ali no local, perceber a motivação dos professores. Eu conversei com muitos professores e professoras que estavam entusiasmadíssimos com o evento. Então, parabéns. Abelardo Luz está de parabéns. As pessoas que organizaram, que capitanearam esse evento estão de parabéns. Todos vocês, professores, que participaram do evento estão de parabéns. Vocês estão ainda mais preparados para repassar o conhecimento às pessoas que fazem parte do seu convívio. Repito, todos passamos um dia por sala de aula e temos ao nosso lado um professor que é o amigo de primeira hora. Parabéns, professores, por esse grande evento. Continuem firme nessa labuta, recebam aqui o meu carinho, o meu respeito por vocês. E a Rádio Rainha das Quedas está sempre ao dispor de todos os professores e professoras. Afinal de contas, se hoje eu sei alguma coisa, você que está me ouvindo sabe alguma coisa, é porque um dia teve um professor, uma professora na sua vida. Parabéns! Primeiro Congresso Nacional de Educação realizado com sucesso aqui em Abelardo Luz.